Olá, belezuras! Como vocês estão? Tudo bem? Então, como vocês já viram no título desse vídeo, o tema de hoje é vocação profissional. Era uma coisa que eu tinha muita dúvida antes de ter que escolher a minha profissão e que eu tenho certeza que muita gente ainda tem dúvida até do que é a vocação profissional. Então, Larissa, o que é vocação profissional? Todas as pessoas que participam da igreja, elas têm um chamado para fazer alguma coisa. Tem gente que tem o dom de cantar, então tem chamado, vocação para cantar, para ser do ministério de música, para cantar na missa e tudo mais. Tem pessoas que elas têm uma paixão muito grande, assim, exorbitante pela Eucaristia e, por exemplo, tem o chamado a ser ministro da Eucaristia. E vários outros são os chamados que a gente tem dentro da igreja. Mas nós também temos um chamado para a nossa profissão. E isso é a vocação profissional, o chamado que Deus nos faz, o dom que Ele nos dá para ter um chamado para uma profissão específica, para uma área profissional específica. Tem gente que tem um chamado para a área de humanas, tem gente que tem um chamado para a área da saúde, para a área de exatas e assim sucessivamente. E para a sua profissão específica, o curso que vai fazer na faculdade especificamente. Acontece que tem muitas pessoas que não seguem a sua vocação profissional por diversos motivos. Trabalhar se tornou alguma coisa que todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa trabalhar para todo mundo poder se sustentar. Então, a escolha da sua profissão se tornou algo muito banal. As pessoas não param mais para pensar no que elas realmente gostam de fazer, para aplicar isso na sua profissão, porque é aquela famosa frase, a partir do momento em que a gente trabalha com o que a gente gosta, deixa de ser trabalho. Então, a gente consegue ser feliz trabalhando, uma coisa que muita gente reclama, mas tem que trabalhar, mas daí se tu faz uma coisa que tu gosta, tu vai ser feliz trabalhando. E muitas pessoas não seguem a sua vocação profissional, por exemplo, porque não tem dinheiro para fazer a faculdade, que quer fazer, que tem vontade de fazer, ou até tem dinheiro, trabalha, só que precisa ajudar em casa, tem que se sustentar, ou então aquele famoso dilema de que o pai é advogado e quer que o filho seja advogado também a todo custo. E aí o filho, por obediência, vai abaixar a cabecinha e vai dizer: ok, pai, vou ser advogado mesmo que eu não queira e eu não goste. E vários, não só direito, né, mas várias outras profissões e várias outras situações que isso acontece. E nessas horas eu queria ser uma mosquinha para ir no ouvido do seu pai, da sua mãe e falar: não faça isso com seu filho, deixe ele decidir qual é a profissão que ele quer seguir, porque isso é muito importante. Mas eu não posso então permanecer aqui quietinha só te orientando. E nós precisamos então começar e adotar algumas medidas, algumas tarefinhas para a gente conseguir discernir e entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, qual é o chamado que Ele nos faz para a profissão que nós iremos seguir. E uma das coisas que ajuda muito, que eu já escutei relatos de que ajuda muito, é a gente pensar. Tem gente que tem dúvida entre duas faculdades, mas tem gente que tem dúvida entre mais de 4, 5, 6 faculdades. E aí, querido? Desculpa, vai ser um tantinho assim mais difícil para você discernir o que você vai fazer, né? Mas vamos voltar para quem tem dúvida entre duas faculdades. Por exemplo, uma pessoa que ela quer ser advogada e outra que quer ser médica. São áreas diferentes, então fica mais difícil de a gente decidir. Mas uma pessoa que ela tem dúvida entre ser enfermeira e entre ser dentista. Vamos lá, os dois são da área da saúde, não fica tão complicado. Mas essa atividade funciona para as duas situações. Você vai se colocar e pensar em executando o que uma enfermeira faz durante a sua rotina diária de trabalho e depois imaginar o que um dentista faz durante a sua rotina de trabalho e pensar, né? Se colocar na posição, olha, eu fazendo isso dentro de hospital ou eu fazendo isso dentro de um consultório. E aí, depois que você pensar e imaginar tudo isso, se colocar em oração, porque aí vem o ponto mais importante, mais crucial para essa decisão, que é se colocar em oração a todo um instante, pedindo que o Espírito Santo te dê o discernimento correto daquilo que o Senhor planeja para a tua vida. E se colocar em oração. Qual era a profissão em que eu estava executando a minha rotina de trabalho e na qual eu estava me sentindo mais realizada. Porque a gente
fala muito sobre profissão e acaba que a gente tem o pensamento, e eu acho que isso é uma coisa muito real, de que a nossa vida profissional, ela precisa estar associada à realização, porque do que adianta eu ter uma profissão e eu ser completamente infeliz naquilo que eu faço? Eu preciso estar e ser realizada. Então, pensar nisso, eu me senti mais realizada sendo enfermeira. Ótimo, é um passo a mais já que você toma para poder fazer tudo isso. Outra coisa muito legal, que aqui na universidade em que eu faço faculdade e outras várias ao redor aqui na região, elas têm um dia no ano em que elas abrem as portas para todas as pessoas que quiserem ir e visitar os cursos. E aí tem várias palestras explicando como é que é o curso, qual é a grade curricular, horários, matérias e tudo mais. Então tu consegue estar mais por dentro daquilo que tu quer fazer. É uma forma super legal de ver se você se identifica ou não. Outra coisa muito importante é que imagina, seu parente se machucou e você vai visitar, tem que visitar ele, né? Aí seu pai e sua mãe vão e vamos lá, Larissa, visitar o teu tio. E aí você, não, mas eu morro de medo de hospital, eu tenho pavor de hospital, mas eu quero ser enfermeira. Oi? Como assim? Me explica isso que eu não tô entendendo. Como é que você tem pavor de hospital e você quer trabalhar com enfermagem? Não só enfermagem, mas como médica, como enfermeira, como nutricionista, porque vai precisar ir para um hospital, nem que seja para fazer estágio. Mas enfim, né? Tenho pavor de hospital, mas quero alguma coisa na área da saúde, porque a área da saúde é o meu dom. Não tem como. Então você precisa se inteirar e ter consciência de quais são os ambientes, as áreas em que você vai trabalhar. E ter noção de que, por exemplo, um fisioterapeuta, eu tô falando só da área da saúde, né? Eu acho que vocês já entenderam que eu sou da área da saúde, mas tudo bem. Vocês precisam ter noção de que, por exemplo, um fisioterapeuta, todo mundo acha que o fisioterapeuta, ele só fica lá dentro do consultório dele, bem bonitinho, e fica só falando pro paciente, levanta a mão, abaixa a mão, levanta as pernas, bota as pernas pro lado, faz isso, faz aquilo. E não, o fisioterapeuta ele tem outras várias áreas e funções que ele executa na sua rotina profissional. Por exemplo, o fisioterapeuta ele pode trabalhar dentro de um hospital, ele pode ter o seu próprio consultório, mas ele pode ser um fisioterapeuta especializado na área de UTI neonatal, na área de cardiologia, na área de respiratória, na área de ortopedia, em várias áreas, várias. Isso é só o exemplo de uma profissão. Na área esportiva, obstétrica, uroginicológica, enfim, várias são as áreas em que você pode desempenhar a sua profissão. Então é legal você ter noção de todas essas oportunidades para saber também em qual delas você se encaixa mais. Infelizmente, esse negócio de ter uma vocação profissional, seguir o seu chamado à vida profissional, se tornou algo tão banal, algo que não é mais feito porque, todo mundo precisa trabalhar, então o trabalho que eu arrumar tá ótimo, se eu tiver dinheiro para sobreviver, para me sustentar, já tá mais do que ótimo. E na verdade não é assim, o Senhor ele fez um chamado a cada um para poder exercer a sua profissão, algo que o Senhor colocou no seu coração que ele já tinha planejado há tanto tempo. Então, se você tem condições de fazer uma faculdade ou de se especializar em alguma área que você gosta, é muito importante que você tome essa decisão. Mas são 10 anos de faculdade. É difícil, eu sei que eu faço faculdade e eu passei por uma longa jornada até conseguir discernir o que o Senhor queria pra mim. Eu tenho digamos que uma vasta experiência na área, né? Porque eu levei 2 anos pra discernir qual era a minha vocação profissional. Larissa, mas então, tu tava no ensino médio, daí tu levou 2 anos e assim que tu saiu do ensino médio tu já foi fazer, né, aquilo que Deus queria pra ti. Não, muito pelo contrário. Eu terminei o ensino médio e levei mais 2 anos pra poder discernir o que o Senhor queria pra mim. Então, foram 2 anos perdidos? Não foram 2 anos perdidos, né? A gente não pode pensar desse jeito. Foram 2 anos em que eu me coloquei em oração para realmente decidir aquilo que o Senhor queria para mim. Não foram 2 anos em que eu fiquei parada. Eu fiz um curso, comecei uma graduação, eu não me identifiquei e aí eu parti para outro curso. Então, eu acabei tendo esse tempo de espera e de crises e que eu tava desesperada porque eu não queria ter que sair de um curso para ir para outro, mas eu acabei entendendo em oração sempre, sempre, sempre. Me coloquei em oração para que o Senhor pudesse manifestar a sua vontade e eu fizesse a vontade dele, e eu sei que agora eu tô fazendo.
Então não tome essa decisão de uma hora para outra. Se precisar esperar um tempo, espere, dê tempo para que o Senhor manifeste a sua vontade na tua vida. Peça para que a vontade dele seja manifestada em ti, que eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, acontecerá com você também, se você tiver fé em entregar todo o seu futuro para ele. Assim como eu fiz, não me arrependo de ter, demorou, mas agora eu sei que eu tô no caminho certo. Então, é uma decisão muito importante que não pode ser tomada no impulso de uma hora para outra. Mas então é isso. Aquele beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.